Olá, galera, eu sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult, e essa semana o Páginas Devoradas é sobre um livro que fala sobre reencarnação. É esse livro aqui, A Volta, né, escrito por Ken Cross e pelos pais desse menino, né, que é envolvido nessa história, Bruce e Andrea Leninger. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer sobre esse livro e alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que eu encontrei. Eu não conheço muita coisa sobre a reencarnação, nem sou adepta a nenhuma religião que fale sobre isso ou que descreva sobre isso. Não sou crente nesse tipo de coisas, porque eu sou leiga no assunto, não conheço. Mas como é um livro de uma amiga minha, eu optei por ler ele essa semana. Bom, basicamente o livro fala sobre a vida desse menino chamado James Leninger, da família Leninger. E ele é um menino de 5 anos, né? Na verdade, começa a contar a história dele desde quando ele tinha 2 anos. E aí a história é o seguinte, ele começa a ter alguns pesadelos e durante o pesadelo ele fala algumas coisas relacionadas a um avião que cai, a que não consegue sair desse avião e tudo mais. Então, a mãe dele, né, a Andrea, né, e o pai Bruce começam a prestarem atenção no que ele fala, né, durante os sonos. Eles começam a perceber. Ele fala algumas coisas no sonho, nos pesadelos que ele tem, é, significativos, algumas coisas que realmente você pode tirar algumas informações daquilo ali. E aí, até que um dia, certo dia, ele pegou e falou algumas coisas mais específicas sobre a Segunda Guerra Mundial. Tipos de aviões, se chamavam os aviões japoneses, né, pequenos, os bombardeiros e os outros tipos de aviões, de como que aviões de bombardeiro era nome de menina e nome de homem, essas coisas específicas da guerra. E aí os pais começaram a achar estranho porque um menino de 2 anos, de 3 anos, não sabia sobre isso, né? Ninguém nunca havia conversado com ele sobre isso. Então, daí esse pai, ele passa a fazer praticamente uma metodologia científica em relação a tudo que o filho fala. Vai confirmando algumas coisas do que o filho fala que realmente é verdade, vai do nome que o filho dele fala, que o nome do rapaz que ele tá reencarnado é James Huston Jr., então aí ele acaba descobrindo muitas coisas. Desfecho interessante, né? Simbólico, eu acho, até descrito de forma simbólica para poder finalizar o conteúdo dessa história. Tem algumas coisas que eu vi nesse livro, tem alguns pontos baixos e alguns pontos significantes e que eu gostaria de comentar com vocês. Como eles moram no, como eles moram no estado de Louisiana, eles ficam com receio de poder falar sobre isso com as pessoas, né? Porque é uma parte dos Estados Unidos que é mais republicana, né? E a gente sabe, né, que lá nos Estados Unidos é dividido entre democratas e republicanos e que os republicanos eles têm uma plataforma mais conservadora, né? Então, diferente dos democratas que têm uma política mais liberal. E aí, esse menino, ele fala sobre o navio, ele fala sobre um navio chamado Natoma Bay, que é um navio de portas-aviões dos Estados Unidos, combateu, né, na verdade, no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra. E o filho dele fala sobre isso e ele vai pesquisar muito sobre isso. E interessante é que o pai não acredita em reencarnação. Então aí, para ele fica tudo muito difícil, porque é mais fácil quando as causas e os efeitos são racionais, né? Quando a gente consegue explicar isso palpavelmente, né? Então aí é complicado quando se trabalha em relação a isso. Agora tem um defeito nesse livro que eu acho que eu não sei se é por escrita ou se foi a tradução, né? Porque eu tô lendo em português. O autor,
ele conta o fato que aconteceu e depois ele cola trechos de uma carta ou de alguma declaração dos próprios pais contando a mesma ação. E daí isso cansa o leitor, né? Dá uma sensação de que a história não está evoluindo, daí o livro fica muito vagaroso. Então eu fiquei entre pontos altos e baixos desse livro que quase eu desisti de ler, quase parei de ler. Não que ele seja ruim, mas é que a escrita talvez tenha sido vagarosa demais, né? Até metade, porque o livro é dividido em 3 partes, né? E isso é tão perceptível que no final da primeira parte do livro é que acontece alguma coisa significativa para você falar, ah, não, tá realmente acontecendo alguma coisa interessante em relação à reencarnação. E daí entra naquele debate, né, entre a crença e o cetismo. Então, eu achei esse ponto ruim do livro. O ponto bom é que assim, o legal é que o próprio pai, né, que não acredita na reencarnação, ele vai inserindo as dúvidas de quem não é, de quem não tem crença nisso, né? Então ele tenta, de alguma forma, ele tenta buscar algo substancial e isso o leitor também procura durante a leitura da história. Você fica procurando, gente, onde é que tá os pontos que faz com que você pense que o menino tá tendo realmente vivenciando uma vida passada. E aí, outra coisa legal é que lá no capítulo 22 é que acontece alguma coisa significativa. E aí eles vão garimpando, né? O pai e a mãe eles vão fazendo uma pesquisa. Eles fizeram praticamente uma metodologia científica da vida daqueles 21 soldados mortos naquele navio na Segunda Guerra Mundial. O interessante é quanto mais o pai vai se envolvendo nessa pesquisa, mais revelações que vai contra a própria crença dele religiosa vai acontecendo. Que isso vai na contramão contra o renascimento. Surgem algumas perguntas que ele mesmo descreve depois. Se a alma pode ser transferida aleatoriamente de geração para geração, então qual a implicação desse foco na redenção ortodoxa cristã? Bom, eu não saberia responder essa pergunta, até porque eu não entendo muito sobre o assunto, e também não saberia tão pouco reformular assim tão específica. Então tá aí, essa é a leitura da semana, o livro A Volta, sobre reencarnação de um piloto da Segunda Guerra Mundial. Até semana que vem, até as nossas próximas leituras. Tchau!